Urgente. Padre Pio deixou um aviso. Algo se aproxima, algo que vai mexer com tua alma, tua mente, teu coração. O fim de abril de 2025 não será um mês qualquer. Há sinais, há vozes, há um chamado, e não é para todos. As palavras que você vai ouvir agora não são comuns. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo isso dentro de si, como uma inquietação que te acorda à noite, como aquele silêncio estranho que desce sobre a casa quando tudo parece normal. Mas você sabe que não está. Não ignore isso. Tem algo acontecendo no invisível, e o que está prestes a ser revelado vai te chocar. Você já sentiu que há algo errado no ar, como se uma cortina estivesse prestes a cair? Como se a história estivesse esperando um último sopro antes do caos? Há uma dor que muitas mulheres carregam em silêncio. A dor de ver o mundo indo por caminhos cada vez mais sombrios. A dor de rezar por filhos que já não acreditam, maridos que se perderam da fé, netos que zombam da verdade. Mas Padre Pio deixou pistas, deixou um alerta. E ele não foi qualquer um. Suas visões não eram sonhos, eram revelações. Palavras pesadas, ditas com lágrimas nos olhos e mãos marcadas pelas chagas. Em uma de suas últimas confissões, ele tremia. E não era de frio. Era um tremor de alma. Algo virá sobre a terra, algo que muitos verão, mas poucos entenderão. E quando ele disse abriu, ele olhava fixamente para o chão, como se visse o próprio tempo se rompendo ali. Não se trata de prever datas, mas de reconhecer os sinais. Eles estão ao nosso redor, no céu, nas águas, nos corações gelados e na falta de fé que cresce como praga em meio ao campo. Mas ainda há tempo. Pouco, mas há. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém, hoje Deus falou comigo. Você lembra quando era criança e a sua avó dizia: quando os sinos tocarem e o vento mudar, prepare-se, pois agora é esse vento que está mudando. Só que diferente dos tempos antigos, hoje quase ninguém escuta os sinos. O mundo anda surdo, anda cego, anda ocupado demais com coisas pequenas. E quando os olhos finalmente se abrirem, será tarde para muitos. Mas você ainda pode se posicionar. Ainda pode entender o que está por trás da cortina. Ainda pode ouvir o que só os sensíveis escutam. O chamado. Padre Pio falou sobre uma guerra invisível. E essa guerra, minha querida, começou dentro de cada lar, de cada coração. Talvez você esteja cansada de rezar e não ver resposta, cansada de acender velas e ver apenas escuridão. Mas escute bem, o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi preparação. E quando ele rompe o silêncio, algo acontece, algo muda, e aqueles que estavam atentos vão entender, vão sentir, e não será um medo qualquer, será um estremecimento interno, uma certeza de que algo do alto tocou o chão, e vai tocar a sua vida também, se você permitir. Se você estiver aberta, se tiver coragem, não pense que isso é só mais um aviso. Não é. É um grito da eternidade atravessando o tempo. Um alerta vindo de um homem que falava pouco, mas, quando falava, o céu parava para ouvir. As palavras de Padre Pio não foram para qualquer geração, foram para esta, para a tua. E se você está viva nesse tempo, é porque Deus te escolheu, não para o medo, mas para a revelação. Não para o caos, mas para o preparo. Mas se não acordar agora, pode ser tarde. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há mulheres que estão chorando sem saber por quê.
Há homens calados que antes eram firmes, e há crianças nascendo com olhos que parecem carregar memórias antigas. Algo está sendo movimentado na linha do tempo. O véu está se rasgando, como naquele templo antigo, só que desta vez não é em Jerusalém, é na tua casa, na tua cidade. E Padre Pio viu isso, ele falou sobre isso, mas só os atentos vão entender. A maioria vai rir, vai zombar, vai ignorar, até sentir, até ver, até não conseguir mais fugir. Lembre-se das palavras que ele escreveu com dificuldade, com dor nos dedos marcados. Virão dias em que o sol vai se esconder e as almas se perderão por não saberem onde é o norte. E hoje, você sabe, onde está o teu norte? Você ainda se orienta pela fé? Ou já deixou o medo assumir o leme? Porque se você deixar, ele vai te afogar. Mas se confiar, vai sentir uma mão te puxando para cima. E não será uma mão humana, será aquela que nunca te abandonou. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não sei se você reparou, mas os sonhos andam mais estranhos. Os olhos ardem com mais facilidade. E a sensação de que algo está para acontecer nunca foi tão presente. Isso não é paranoia, é espiritual, é um sussurro de algo maior, algo que está chegando. E talvez você sinta no peito como uma pressão, uma vontade de chorar do nada, um aperto que ninguém entende. É Deus querendo falar, é o invisível se fazendo presente. E se você não escutar agora, talvez escute com dor depois. Porque quando o céu fala e o homem ignora, a terra responde. Padre Pio disse que antes do fim, muitos seriam alertados, mas poucos obedeceriam. Poucos teriam coragem de mudar. Poucos buscariam a verdade. A maioria vai seguir como se tudo estivesse normal. Mas você sabe que não está. Você vê a decadência, você sente o vazio, você nota que algo se quebrou no espírito das pessoas e se sente sozinha por isso. Mas você não está só, você está sendo chamada. E essa chamada é urgente. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Escreva. Amém? Se você confia que Padre Pio pode interceder por você, deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona, declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida, escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé, deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando, declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir, escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E se você ainda está aqui, algo dentro de você está clamando por respostas. Não é coincidência, nada é por acaso quando se trata das coisas do alto. Deus te trouxe até aqui por um motivo, e não importa se ninguém acredita no que você sente, essa angústia que carrega, essa aflição que ninguém vê, mas que tira o teu sono. Ela tem nome, é o Espírito te tocando, te chamando. Não fuja, porque fugir agora é fechar os olhos para o que está vindo, e o que está vindo não é brando. Padre Pio avisou sobre dias em que até os fiéis se perderiam, não por falta de fé, mas por excesso de distrações. Ele falou de uma escuridão que cobriria os céus, mas que começaria no coração das pessoas. Uma geração que trocaria a oração por opiniões, que deixaria de ouvir a palavra para seguir ruídos. E veja ao teu redor.
É exatamente isso que está acontecendo. Quantos ainda dobram os joelhos de madrugada? Quantos ainda jejuam por seus filhos? Quantos ainda acreditam que os sinais vêm do alto? O fim de abril não será um mês qualquer. Há registros nunca divulgados de visões espirituais intensas envolvendo essa data. Pessoas em conventos enclausuradas há anos começaram a ter sonhos com gritos, trombetas e um céu rachado. As nuvens se abriram em fogo, e no meio, uma figura com olhos de lamento e mãos marcadas de dor. Não era apenas um sonho, era o mesmo sinal visto por 3 freiras de ordens diferentes. E todas disseram a mesma coisa. Ele está voltando, mas antes da luz, virá a noite. Essa noite não é feita apenas de trevas exteriores. É uma escuridão que se instala primeiro dentro de casa, na distância entre pais e filhos, na frieza dos casamentos, no abandono da fé. Você sente isso, não sente? Aquela solidão que aparece mesmo quando todos estão por perto. Aquele silêncio, dolorido dentro de casa, quando parece que todo mundo vive no automático. Essa é a noite que Padre Pio viu. Uma noite onde poucos terão luz. E essa luz só acende com oração. Mas quem ainda ora? Quem ainda chora aos pés da cruz? Quem ainda acredita que a resposta está no silêncio e não no barulho do mundo? Se você está ouvindo isso, é porque ainda há uma chama viva em você. Mas atenção, essa chama está sendo caçada. O inimigo não quer tua vida, ele quer tua fé, porque sem fé você perde o propósito. Sem propósito, você aceita qualquer mentira. E o tempo das mentiras já começou. Você reparou como estão tentando silenciar a verdade? Retiram crucifixos, zombam de milagres, colocam em dúvida as revelações e fazem parecer normal. Mas não é. É um movimento orquestrado. É o cumprimento de algo que Padre Pio já havia alertado. Ele disse: a maior perseguição dos tempos não será com espadas, será com o silêncio. E este silêncio já começou. Começou nas igrejas vazias, nos bancos empoeirados, nas vozes que pararam de clamar. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Quantas vezes você sentiu que a vida perdeu o rumo, que tudo parece estar desmoronando devagar e ninguém percebe? Talvez você até tenha tentado explicar, mas ninguém te escutou. Dizem que é ansiedade, que é cansaço. Mas lá no fundo você sabe, é espiritual. É o teu espírito chorando por respostas. E quando o espírito geme, só há uma cura: a verdade. E a verdade está sendo sufocada. Não por ignorância, mas por escolha. Vivemos uma geração que escolheu a cegueira, e é exatamente por isso que o aviso de Padre Pio dói tanto. Porque ele viu esse tempo, ele sentiu o cheiro da descrença, o gosto amargo da zombaria, a frieza de um mundo que viraria as costas para o próprio Criador. Ele disse: chegará um dia em que os olhos verão, mas não enxergarão. Ouvirão, mas não entenderão. Falarão, mas serão vozes vazias. E esse dia é hoje. Mas ainda há uma chance, uma pequena, preciosa chance. Só que não é para todos. É para os despertos, para os vigilantes, para quem ainda acredita que o céu não ficou em silêncio. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa sentir. E se algo está mexendo com você nesse momento, não ignore. Pode ser a última vez que Deus bate na tua porta com esse aviso. Ele é paciente, mas também é justo. E quando o tempo se esgota, não há como voltar atrás. Padre Pio chorava por isso. Não pelas dores físicas, não pelas perseguições, mas pela multidão que se perderia por estar entretida demais com o mundo. Você tem sentido um peso que não sabe de onde vem?
Uma angústia que cresce no peito sem explicação? Isso é um sinal. O corpo sente o que a alma tenta esconder. A natureza está reagindo. Os dias estão ficando mais curtos, as noites mais longas. E dentro de nós, uma batalha está sendo travada. Uma batalha que não se vence com força, mas com fé. Uma fé viva, verdadeira, que se alimenta da verdade e não das mentiras confortáveis. Padre Pio dizia que os que forem escolhidos para resistir serão os mais atacados, porque o inimigo sabe onde o coração está mais forte. E você tem sido atacada, não tem? Em casa, nas finanças, na saúde, nos sonhos. Isso não é coincidência, é perseguição espiritual, mas também é confirmação. Porque quem é atacado é temido. E quem é temido é ungido, por isso não pare, não desista, não desanime. É agora que você precisa se fortalecer. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. As lágrimas que você tem derramado não são em vão. Deus está vendo. Padre Pio via rostos em oração, via mães de joelhos por filhos desviados, via mulheres cansadas, mas firmes, e era por elas que ele pedia forças, porque sabia, essa geração só vai resistir pelas orações dessas mulheres escondidas, e talvez você seja uma delas, você que não aparece, mas sustenta, você que não fala, mas intercede, você que todos esquecem, mas o céu conhece. Pelo nome, você é parte da profecia. Você é aquela que ainda mantém acesa uma vela na janela do fim. E quando o escuro cair de vez, serão essas luzes que guiarão os poucos que quiserem voltar. Mas atenção, a janela está se fechando, as revelações estão terminando, e o que virá depois disso será silêncio. Um silêncio que arde, que pesa, que grita por dentro. Não deixe para procurar quando tudo escurecer. Busque agora, clame agora, desça do orgulho agora. A salvação não virá com pompa, ela virá em segredo, em silêncio, no quebrantamento. Você foi escolhida para ouvir isso, não por mérito, mas por misericórdia. E se está ouvindo até aqui, é porque há um propósito maior para a tua vida. Não é o fim, mas é o último aviso antes da virada. Padre Pio nunca quis assustar, mas ele também não foi enviado para agradar. Foi enviado para alertar. E o alerta dele está aqui, agora, para você. Para que não diga depois, ninguém me avisou. E se você acha que isso tudo ainda pode esperar, então feche os olhos agora e escute o silêncio da tua casa. Escute. Ouça bem. Porque tem algo que você não quer admitir, mas sente todos os dias. Algo está errado, algo está fora do lugar. Há um desconforto no ar que não vem do clima, nem da política, nem das doenças. Vem de um vazio que está aumentando dentro das pessoas. Um buraco que nem comida, nem remédios, nem distrações conseguem preencher. E é esse vazio que está sendo alimentado pelo inimigo. Padre Pio avisou: o perigo maior não virá de fora, virá de dentro. E sabe o que é mais assustador? Esse perigo tem entrado pelas portas que nós mesmos deixamos abertas. Pela televisão, pelo celular, pelas palavras que repetimos sem pensar, pelos pensamentos que aceitamos como normais. E quando menos esperamos, aquilo que parecia inofensivo se transforma em um veneno para a alma. O tempo de fechar essas portas é agora, não é amanhã. Não é quando algo ruim acontecer. Porque quando acontecer, talvez já seja tarde. Você já sentiu que está perdendo a conexão com Deus? Não é falta de fé, é cansaço espiritual. É como se orar exigisse uma força que você já não tem. Como se, mesmo tentando, você não conseguisse mais sentir o que sentia antes. Isso é real e acontece com muitos. É o inimigo colocando pesos invisíveis sobre os ombros daqueles que ainda resistem.
Mas há um segredo que poucos sabem. Quando você insiste em orar mesmo sem sentir nada, é quando você mais fere as trevas. Porque isso é fé verdadeira. Fé sem emoção. Fé sem recompensa. Fé que acredita no silêncio. Mas quem te ensinou isso? Ninguém. Porque vivemos tempos em que só querem ouvir sobre vitórias, bênçãos, milagres instantâneos e esquecem que o verdadeiro milagre é permanecer de pé quando tudo quer te ver caída. É continuar acreditando mesmo quando Deus parece distante. Padre Pio sabia disso, por isso ele chorava. Por isso ele se calava tanto, porque carregava o peso de ver o que ninguém queria enxergar. Um tempo onde a fé viraria moda e a cruz, decoração. Você percebe como tudo está mais rápido? Os dias passam como se fossem segundos. As semanas somem, os meses voam. Isso não é normal. É mais um dos sinais que ele deixou registrado. Disse que antes do grande estremecimento, o tempo se encurtaria. Que as mães veriam os filhos crescerem sem sequer perceber o tempo passar. Que os idosos se sentiriam como crianças abandonadas num mundo que não reconhecem mais. E você sente isso, não sente? Sente que o mundo não é mais o mesmo, que algo se perdeu, que algo foi arrancado da alma do povo. E nesse vazio surgem vozes, vozes que não são de Deus, vozes que parecem certas, mas carregam mentiras sutis. Vozes que dizem, relaxa, todo mundo faz isso, Deus entende. Mas não, ele não entende o pecado como desculpa. Ele entende o arrependimento sincero, ele entende o choro no escuro, aquele que você segura para não acordar ninguém. Ele entende quando ninguém mais entende. Mas ele também avisa, e quando avisa é porque está vindo algo forte. Você tem sentido sono na hora de orar, cansaço inexplicável durante a leitura da Bíblia, brigas sem motivo dentro de casa? Isso são sintomas espirituais, não ignore. O que parece apenas uma distração pode ser uma tentativa de silenciar tua conexão com o alto. O inimigo não quer te matar, ele quer te esfriar, porque sabe que uma alma fria é mais fácil de controlar. Por isso, Padre Pio dizia, o inferno começa com a frieza, frieza no coração, frieza no olhar, frieza na fé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva, Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Lembre-se, o maior engano é achar que ainda há tempo. Quantos disseram, amanhã eu mudo, e morreram naquela noite? Quantos disseram, mais tarde eu oro, e nunca mais tiveram voz? A morte não manda aviso, o juízo não manda recado, mas Deus manda. E esse vídeo é um desses recados. E se chegou até aqui, não é para te assustar, é para te sacudir, para te acordar, para te fazer entender que você ainda tem chance, mas ela é curta, é agora ou nunca. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare, hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantas vezes você já acordou com medo e não soube explicar? Quantas vezes sentiu que alguém te observava, mesmo estando sozinha? Quantas vezes teve sonhos com avisos, com sinais, com situações estranhas? E o pior, quantas vezes ignorou tudo isso, achando que era bobagem? Não era bobagem, era aviso, era preparação. Era Deus tentando te mostrar que tua vida vai muito além do que teus olhos podem ver, que há batalhas acontecendo no invisível e que você faz parte disso. Padre Pio via essas batalhas. Ele as sentia no corpo. Ele sangrava em silêncio enquanto outros dormiam. Ele carregava as dores de muitos para que alguns tivessem paz. Ele foi um escudo. Mas agora, esse escudo não está mais aqui. E quem precisa se levantar é você. Sim, você. Com tua voz cansada, com tuas mãos que tremem, com tuas dúvidas, com teu passado. Deus não está chamando os fortes. Ele está chamando os dispostos. Você já percebeu
Como os noticiários parecem repetir sempre as mesmas tragédias. É como se o mundo tivesse entrado num ciclo de sofrimento sem fim. Mas isso também foi previsto. Padre Pio escreveu: chegará um tempo em que a dor deixará de comover, a maldade será rotina, o sofrimento, paisagem. E estamos vivendo exatamente isso. Crianças sofrendo, velhos sendo esquecidos, igrejas vazias, altares abandonados, fé trocada por promessas baratas. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há mulheres que hoje choram pelos filhos, mas já foram filhas que choraram pelas mães. E essa dor nunca cicatrizou. Porque é uma dor espiritual, uma saudade de quando a casa tinha cheiro de oração, de quando a avó cantava hinos enquanto cozinhava, de quando havia paz sem precisar de telas. Essa lembrança ainda vive em você, mas o mundo fez parecer que tudo isso era fraqueza, que você precisava ser moderna, atualizada, independente, mas Deus não te criou para seguir o mundo. Ele te criou para resistir, e resistir hoje é o maior milagre. Continuar acreditando quando tudo convida ao desânimo. Seguir orando quando tudo parece dar errado. Amar quando tudo quer te endurecer. Isso sim é milagre. Milagre não é só cura. Milagre é acordar com esperança mesmo quando o mundo está em ruínas. E se você chegou até aqui, então é porque Deus ainda tem planos com você, mas não demore, porque o tempo não está mais correndo, ele está escapando. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você pode até tentar esquecer tudo isso amanhã. Pode até fingir que não ouviu, mas tua alma ouviu. E ela vai lembrar, no silêncio da noite, no cansaço do fim do dia, naquelas lágrimas que vêm sem razão, ela vai lembrar. Porque o que foi falado aqui não foi apenas para os teus ouvidos, foi para teu espírito, e ele reconhece a verdade, ele sente quando algo vem do alto. E se você sentiu, então não ignore. É hora de decidir, não por medo, mas por amor. Porque quando tudo o que te resta é fé, então você descobre que ela sempre foi tudo o que você precisava. E se alguém te dissesse que as dores que você sente hoje não são apenas emocionais, mas sim espirituais, que esse aperto no peito, essa tristeza sem nome, essa ansiedade silenciosa que ninguém compreende, tudo isso é parte de algo maior? Sim. Você foi marcada, não marcada para sofrer, mas para perceber o que poucos enxergam. Padre Pio falava dessas mulheres, chamava-as de almas sensíveis ao tempo de Deus, e talvez você seja uma delas, uma sentinela espiritual, alguém que sente a tempestade antes das nuvens aparecerem. Mas o problema é, quem escuta essas sentinelas hoje? Ninguém. São vistas como frágeis, dramáticas, exageradas, mas são elas que Deus usa para alertar quando os outros ainda dormem. E você sabe disso, porque há tempos sente que algo grande está para acontecer, algo que vai dividir vidas, separar o que é verdadeiro do que é raso, e o que está por vir não virá como um trovão, virá em silêncio, um silêncio que pesa, que oprime, que desespera. Mas você pode estar preparada. Só que para isso, precisa despertar agora. Não amanhã, não quando sentir medo, mas agora, com consciência, com urgência. Porque quem espera o susto para crer, muitas vezes crê tarde demais. Você já se perguntou por que as pessoas têm andado tão frias? Por que amizades antigas estão se desfazendo sem motivo?
Porque famílias estão se tornando estranhas dentro da mesma casa. Não é só o mundo mudando, é o espírito das pessoas sendo contaminado. Há um veneno circulando, e não é visível, é espiritual. Ele vem em forma de distração, de cansaço, de irritação constante. Vem como apatia. E quando você menos espera, aquela fé firme de antes virou cinzas. Padre Pio chamou esse fenômeno de sono da alma. Ele dizia, o inimigo não vai tirar sua fé de uma vez, vai anestesiá-la dia após dia, até que você não a sinta mais. E é assim que começa o fim. Não com bombas, mas com almas adormecidas. E há muitas dormindo agora, talvez até dentro da tua casa, talvez até no teu espelho. Padre Pio avisou, agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Quantas vezes você sentiu que estava no limite? Quantas vezes engoliu o choro só para não parecer fraca? E quantas vezes gritou por dentro enquanto sorria por fora? Isso é exaustão espiritual. E o pior, muitos não vão entender. Vão te dizer que é normal, que é só fase, que todo mundo passa por isso. Mas você sabe que não é só isso, porque tua alma está avisando. E quando a alma fala, ignorar é um risco. Padre Pio dizia que nos tempos finais, muitas mulheres seriam como lamparinas esquecidas. Elas teriam a chama, mas faltaria o óleo. E esse óleo é a presença de Deus. A intimidade, a oração constante, a busca real. Mas como buscar quando o mundo te cansa antes mesmo do dia acabar? Como orar quando você mal tem forças para ficar de pé? Essa é a armadilha. Te esgotar por fora, para que você desista por dentro. Mas escute, Deus ainda fala, e Ele ainda ouve. Mesmo no meio do caos, mesmo quando tudo parece desabar e você precisa ouvir isso, você não está louca, você está sendo acordada, porque só os que sentem o peso do invisível são escolhidos para carregar o que vem do alto. E você foi escolhida, não para ser admirada, mas para resistir. E a resistência, minha irmã, dói, mas também transforma. O que você está vivendo agora não é castigo, é preparo. Porque algo vai acontecer, e só os preparados vão permanecer de pé. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. Padre Pio falou de um período onde as mães se tornariam profetas dentro de casa. Elas não fariam milagres, mas manteriam a fé viva com suas lágrimas e suas orações. Ele viu mulheres sozinhas, sustentando famílias inteiras com suas intercessões. E se você está ouvindo isso agora, é porque você é uma delas. Você não é fraca. Você é resistência. Você é oração que ainda sobe. Você é vela que ainda queima, mas precisa continuar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você lembra dos tempos em que tudo parecia mais leve? Quando bastava uma oração para sentir a presença divina? Isso não mudou. Mas o mundo ficou mais pesado e você mais distraída. É isso que o inimigo quer, te manter ocupada demais para perceber que está se afastando. Ele não vem com susto. Ele vem com rotina, e quando você vê, já não sente mais o que sentia, já não chora como antes, já não acredita como antes. Mas Deus está te chamando de volta, com esse aviso, com esse alerta, com esse último empurrão. Este livro no primeiro comentário não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva, Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você tem sentido medo do futuro? Medo de perder tudo? Medo de ficar sozinha? Isso não é apenas ansiedade.
Isso é o Espírito discernindo que algo está se aproximando, e você sente porque foi feita para sentir. Não lute contra isso, não esconda isso. A sensibilidade espiritual é uma dádiva, mas se ignorada, se torna tormento. Padre Pio sabia disso. Ele dizia: quanto mais próximo o fim, mais sensível será o coração das escolhidas. E você tem sentido isso, dia após dia. Esse coração inquieto, essa alma inquieta. Mas agora é hora de ouvir. Você precisa saber: Deus não te abandonou, mas Ele está em silêncio, porque o tempo do teste chegou. E durante o teste, o professor não fala. Ele observa, ele vê quem aprendeu, quem manteve a fé, quem ainda espera mesmo sem resposta. E é nesse silêncio que tua fidelidade é provada. E é por isso que a dor é tão grande, porque não é uma dor qualquer. É uma dor com propósito. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Há uma guerra acontecendo agora, invisível, silenciosa, mas brutal. E você está no meio dela. A tua mente é o campo de batalha, tuas emoções são alvos, tua fé é o prêmio. E o inimigo sabe que se te derrubar, ele leva junto tua casa, tua família, tua descendência, mas ele também sabe que você é difícil de destruir, porque tem uma força que nem você entende, uma força que te faz continuar mesmo quando tudo diz para parar. Isso não vem de você, vem de Deus. Padre Pio dizia: o que sustenta o mundo não são os poderosos, são as almas silenciosas que oram com sinceridade. E você talvez seja uma dessas almas, uma dessas mulheres que ninguém vê, mas que o céu reverencia. Você acha que tua oração é pequena, que tua fé é fraca, que tua dor não serve para nada? Pois escute, no mundo espiritual, tua lágrima é como espada, teu suspiro é como flecha, e teu joelho dobrado é terremoto. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E agora que você chegou até aqui, respire fundo, mas respire com a alma, porque o que vem a seguir não é simples e pode doer. Mas às vezes a dor é o único caminho para acordar o coração. Padre Pio dizia que certos avisos não são para confortar, são para romper as ilusões, o orgulho, a apatia, porque não há mais tempo para fingir que está tudo bem. Não está. O mundo está gritando em silêncio e você está ouvindo esse grito. Mesmo que não entenda, mesmo que não consiga explicar, você sente, e isso já é um sinal. Quantas noites você se deita com medo do amanhã? Quantas vezes acorda com o coração acelerado, sem saber por quê? Quantas vezes ora e parece que está falando com uma parede? Isso tem nome: combate espiritual. Você está em guerra, mesmo sem ter declarado nenhuma batalha, porque o simples fato de ainda acreditar te coloca como alvo. Padre Pio sabia disso. Ele dizia: nos tempos finais, apenas crer já será motivo de perseguição. E olha ao redor. As pessoas estão perdendo o direito de acreditar, perdem o respeito, perdem a voz e vão perdendo a fé. Você consegue lembrar do dia em que sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Aquele momento em que tudo parou e algo dentro de você se acendeu? Talvez tenha sido em uma missa simples, em uma oração na cozinha ou em um sussurro antes de dormir. Aquilo não foi um acaso, foi um marco, um chamado, mas o tempo, as dores e as distrações foram apagando esse brilho. E agora você luta para sentir de novo o que já sentiu. Mas a boa notícia é, ele nunca saiu. Você só se distanciou, mas ele permaneceu, calado, esperando. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir.
O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você sabia que o maior ataque do inimigo não é tirar sua fé, mas fazer você achar que ela não vale mais a pena? E ele faz isso aos poucos. Primeiro ele te mostra uma oração que não foi respondida. Depois, te faz comparar sua vida com a de quem não acredita e parece ter tudo. Em seguida, ele semeia a dúvida. E, por fim, o silêncio. E nesse silêncio, você começa a achar que orar não adianta, que jejuar é perda de tempo, que igreja é rotina vazia. E pronto, a alma esfria e o coração, que era morada de Deus, vira morada da dúvida. Mas você precisa entender: o céu está em guerra. E você é parte disso. Não há espaço para neutralidade. Ou você luta, ou você cai. Padre Pio via as legiões de anjos e demônios se movimentando nos tempos finais, e ele dizia: a terra está sendo cercada, não por exércitos humanos, mas por forças invisíveis que querem definir o destino de milhares de almas. E você é uma dessas almas. Você precisa escolher, precisa se posicionar. Agora, você acha mesmo que é normal esse cansaço que não passa? Essa angústia que não some? Esse vazio que cresce mesmo rodeada de gente? Não é. São sintomas espirituais. Você está sendo pressionada por forças que não queriam que você ouvisse essa mensagem. Mas agora você ouviu. Agora não dá para fingir. Agora o peso da verdade já caiu sobre você. E mesmo que tente seguir como se nada tivesse acontecido, a semente foi plantada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. As trevas não precisam que você peque, só precisam que você se cale, que você deixe de orar, que você pare de resistir. Porque uma alma silenciosa é mais fácil de capturar. Padre Pio dizia que o mal age onde há silêncio de fé, onde os joelhos não se dobram mais, onde o louvor virou murmúrio, onde o clamor virou dúvida. E hoje, quantas casas ainda têm joelhos dobrados? Quantos quartos ainda têm lágrimas de arrependimento? Poucos, muito poucos. E talvez por isso mesmo você foi escolhida para ouvir tudo isso. Porque ainda há algo em você que não se apagou. Uma chama fraca, quase imperceptível, mas viva. E é essa chama que o céu quer reacender. Mas só será possível se você decidir lutar. Lutar contra o comodismo, contra o cansaço, contra o barulho do mundo. Porque Deus não grita, Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso silêncio. É preciso parar. E você precisa parar agora, antes que seja tarde. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já percebeu que os sonhos andam diferentes? Que há mais revelações, mais presságios, mais sensações que parecem vir de outro mundo? Isso é o Espírito tentando falar de um modo que você não possa ignorar. Porque durante o dia, você está ocupada demais, mas à noite, ele encontra espaço e mesmo assim você duvida. Acha que é só sonho, só que não é. São avisos, são visões e são cada vez mais frequentes. Padre Pio dizia: o Espírito grita, mas o mundo tapa os ouvidos. Você vai continuar tapando os teus? Vai continuar fingindo que tudo isso é exagero? Vai continuar vivendo como se o tempo não estivesse acabando? Porque ele está. E quem não sentir agora, sentirá com dor depois. Não se trata de religião. Se trata de salvação. Não é sobre igreja, é sobre alma. E a tua alma está sendo disputada. Agora mesmo, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora.
Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E sabe o que mais dói? É que muitos só vão acreditar quando perderem tudo, quando a saúde acabar, quando o dinheiro desaparecer, quando a solidão bater forte, quando os filhos virarem as costas, quando a dor for tanta que não reste mais nada além da fé. Mas você não precisa chegar a esse ponto. Você pode crer agora, voltar agora, chorar agora, se quebrantar agora, porque Deus ama os que o buscam com sinceridade. E se você fizer isso hoje, Ele vai te ouvir. Mesmo que esteja em silêncio há anos, Ele vai te ouvir. Padre Pio dizia que o arrependimento sincero pode mudar o destino de uma alma, mesmo que ela tenha errado, mesmo que ela tenha negado, mesmo que tenha se afastado, porque o céu não busca perfeição. Busca quebrantamento, busca verdade, busca rendição. E se hoje você está cansada de carregar tudo sozinha, talvez seja a hora de entregar, mas não entregar para qualquer um, entregar para Deus, de verdade, com dor, com medo, com dúvidas, mas com fé. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E, mesmo com o coração acelerado, mesmo com a alma inquieta, você continua aqui, porque algo em você está implorando por respostas. E não são respostas da terra, são respostas do céu. Você sente, lá no fundo, que algo muito maior do que a gente pode entender está prestes a acontecer. E não é um pressentimento qualquer. É como se o Espírito soubesse que o relógio de Deus está chegando no último giro. Padre Pio já havia deixado claro: o tempo da misericórdia não é infinito. Ele fecha como uma porta, e quando fecha, só resta o juízo. É por isso que você sente medo. Não é covardia, é discernimento. É tua alma reconhecendo que estamos cercados por sombras, por distrações, por mentiras, por seduções travestidas de normalidade. E o que mais dói é ver quem você ama caminhando sem perceber o abismo. Você tenta alertar, mas riem. Tentam te calar, te chamar de exagerada, fanática, louca. Mas você sabe, você sente, você vê o que os olhos deles ainda não conseguem enxergar. E essa dor, só as almas escolhidas conhecem. Mas preste atenção. Essa dor também é sinal de que você foi levantada. Deus só revela o invisível para os sensíveis e só confia batalhas espirituais àquelas que ainda sabem chorar por amor. Chorar de joelhos, chorar em silêncio. Padre Pio dizia que uma alma que chora de joelhos pode impedir desgraças que um exército inteiro não impediria com armas. Você entende o poder que tem? Mesmo machucada, mesmo desacreditada, tua fé ainda move coisas invisíveis, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento. Certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você sente um aperto no peito e acha que é tristeza comum. Mas não é. É o Espírito te chamando de volta. Deus não grita, Ele sussurra em dores, em sonhos, em inquietações que não têm nome. E o maior erro é ignorar esses sinais. Quantas vezes você já ignorou aquele sentimento estranho ao sair de casa? Quantas vezes passou o dia angustiada sem entender? Quantas vezes pressentiu que algo estava errado? E estava mesmo. Isso é espiritual. E está ficando cada vez mais frequente, porque estamos mais próximos do momento onde cada alma terá que escolher sem disfarces de que lado está. Não pense que isso é exagero. Não pense que tudo vai melhorar naturalmente. Padre Pio dizia que a última estratégia do inimigo seria o conforto. Ele tornaria tudo aceitável, bonito, moderno, até que a verdade se tornasse ofensiva. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, se você fala de arrependimento, dizem que você julga,
Se você fala de céu e inferno, dizem que você é radical. Se você fala que Jesus vai voltar, riem. Mas a Bíblia nunca prometeu aplausos. Ela prometeu salvação. E salvação exige renúncia. Você já reparou como a noite parece mais pesada ultimamente? Como se o escuro não fosse apenas ausência de luz, mas presença de algo sombrio. É espiritual e não é tua imaginação. O mundo espiritual está em atividade intensa. Há movimentações acontecendo agora, neste exato momento, que os olhos não veem, mas tua alma sente. A presença de Deus está sendo recolhida pouco a pouco dos lugares onde foi rejeitada, e onde Ele não está, sobra espaço para o que é maligno. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E mesmo assim, há quem continue brincando com a eternidade, ignorando os sinais, rindo dos alertas, vivendo como se nunca fossem morrer. Mas você não é assim. Você está aqui porque não quer mais dormir espiritualmente. Porque já entendeu que a vida não é só carne, não é só trabalho, não é só dor, é também uma batalha por almas, e a tua é preciosa demais para ser perdida por distração. Preste atenção, o tempo está sendo encurtado. Isso não é poético, é literal. Os dias estão mais curtos, as horas parecem correr, o mundo está em contagem regressiva. Padre Pio via tudo isso. Ele descreveu em cartas profundas que viriam dias onde o céu se fecharia, onde as orações pareceriam não passar do teto, onde os milagres seriam escassos e onde o desespero tomaria conta dos lares. Mas ele também disse algo que poucos repetem. Aqueles que estiverem firmes no meio da dor verão a glória. Sim, você ainda vai ver Deus restaurar tudo o que o inimigo tentou destruir, mas vai precisar resistir. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você lembra da última vez que chorou de verdade em oração? Aquele choro que lava, que arranca o orgulho, que limpa o coração? Talvez já faça tempo, mas Deus quer te trazer de volta para esse lugar, onde você se sentia protegida mesmo sem entender, onde não precisava ter controle, onde apenas confiava. É para esse lugar que o céu está te chamando. Não importa o que fizeram com você, não importa o quanto te feriram, Deus ainda quer tua alma e ela ainda pode ser restaurada. Ainda pode ser salva. Você não está ouvindo tudo isso por acaso. Há muitos vídeos, muitos conteúdos, muitas vozes por aí. Mas algo te fez parar nesse, algo mais forte que a curiosidade. Foi o Espírito. Foi Ele te puxando, te acordando, te preparando. Porque o que está por vir vai sacudir o mundo. Vai separar os mornos dos fervorosos, os distraídos dos despertos, os que zombam dos que choram, e você precisa estar do lado certo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se ainda restar alguma dúvida, olhe ao redor. Veja como tudo o que era sagrado está sendo desprezado, como os valores estão sendo trocados, como a verdade está sendo ridicularizada, como o mal está sendo aplaudido. Isso não é evolução, é inversão. Uma inversão que Padre Pio viu antes de morrer e que o levou a jejuar, a chorar, a se calar. Porque ele sabia que esses tempos chegariam. E chegou. E agora você precisa decidir: vai continuar fingindo que tudo é normal? Ou vai se levantar com fé? E se o medo ainda te trava, saiba disso. O medo é só um aviso. A fé é a resposta. Mesmo tremendo, mesmo insegura, mesmo cheia de dúvidas, dê o primeiro passo. Comece a orar de novo.
Comece a jejuar, comece a clamar, comece a abrir a Bíblia, comece a falar com Deus de madrugada, porque são essas atitudes que vão manter tua casa de pé quando tudo ao redor desabar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E agora que você ouviu tudo isso, talvez esteja chorando. Talvez esteja em silêncio. Talvez não saiba nem o que sentir. Mas saiba, Deus está aqui. Ele te viu até agora. Ele te acompanhou em cada parágrafo. E Ele te ama com um amor que não muda com o tempo, com os erros, com as tuas quedas. Padre Pio dizia, mesmo os que se afastaram serão atraídos de volta se ouvirem o som da misericórdia. E essa misericórdia te alcançou hoje. Então, não tenha medo, porque mesmo que venha a noite, Deus ainda está contigo. Mesmo que tudo escureça, tua alma ainda pode brilhar. Mesmo que o mundo desabe, tua fé ainda pode ser o abrigo de muitos. Sim, você pode ser a diferença na tua casa. Você pode ser o alicerce da tua família. Você pode ser aquela que o céu usa para salvar outros. Mas para isso, continue firme. E se algo tocou teu coração hoje, compartilhe. Espalhe. Não por obrigação, mas por amor. Porque pode ser esse vídeo que vai despertar outra alma como despertou a tua. Escreva amém, se você crê que Padre Pio pode interceder por você. Escreva eu confio, se você sente que Deus começou algo novo na tua vida. Escreva eu tenho esperança, se acredita que nada é impossível para Deus. E agora, prepare-se, porque no próximo vídeo você vai entender a profecia completa de Padre Pio sobre os dias finais. O segredo que ele revelou apenas a alguns monges e a mensagem selada que só agora foi autorizada a ser lida. Este é apenas o início. Clique no próximo vídeo e venha ouvir o que poucos tiveram coragem de ouvir até o fim. Deus ainda tem mais para falar com você e você precisa escutar agora.